Meus queridos irmãos, acabamos de ouvir um milagre, um dos grandes milagres que Jesus fez, da cura de 10 leprosos. É significativo o fato daqueles leprosos virem e de longe, ao Jesus entrar num povoado, gritarem: "Tende misericórdia de nós, Jesus Mestre". Os leprosos eram considerados pessoas fora do convívio social, não poderiam ficar. A lepra era considerada uma doença maldita. E quando uma pessoa era leprosa, ela tinha que sair de casa e muitas vezes ficavam fora, não podiam entrar nas sinagogas. Quando entravam, ficavam geralmente atrás. Tinham que ter sempre em si, no seu corpo, alguma coisa que mostrasse que ela era leprosa. O fato é que eram considerados legalmente impuros. Por isso nós vemos 10 aparecerem a Jesus, fora do povoado, porque não podiam entrar na cidade. E juntos, eram um companheiro do outro no seu infortúnio. E juntos gritaram pedindo misericórdia a Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Outra vez, um outro leproso aí sozinho, disse: "Senhor, se queres, podes limpar-me". E Jesus disse: "Eu quero ser limpo", e curou na hora. Mas a esses 10 não. Jesus disse: "Ide e apresentai-vos aos sacerdotes". E por que isso? Segundo a lei, quando a pessoa ficava curada da lepra, e a lepra não tinha um sentido como nós vemos hoje, a lepra era qualquer doença de pele, era considerada lepra. Mas se tinha qualquer problema nesse sentido e ficava curado, o homem deveria ir ao sacerdote, que verificaria se realmente não tinha mais nada, fazia umas cerimônias de purificação e declarava a pessoa limpa, e a pessoa poderia voltar ao convívio social. E é interessante que Jesus disse: "Ide e apresentai-vos aos sacerdotes", mesmo antes deles estarem curados. E a confiança deles na palavra de Jesus foi tal, que mesmo sem a cura, eles confiaram e foram aos sacerdotes. E no caminho é que ficaram curados. Alguns autores muito antigos acomodam esse texto comparando a lepra ao pecado. E não existe doença maior do que o pecado. O pecado, que é uma discrepância na própria vida humana, porque Deus nos criou com o seu amor, infundiu em nós, em Adão, a graça santificante, tornou participante da sua própria vida, da vida divina. E o pecado causou essa separação do homem de Deus e deixou muitas consequências ruins na nossa vida e na vida da sociedade, na vida da humanidade. Essa é a grande lepra contra a qual nós temos que lutar. Essa é a grande doença que todos nós carregamos no dia a dia. É a lepra do pecado. E quando Jesus diz: "Ide e apresentai-vos aos sacerdotes", é que quando nós estamos atingidos por essa doença da lepra do pecado, nós temos que ir ao sacerdote, ou seja, ir à igreja para nos curar. Quando nós fomos batizados, nós fomos curados, nascemos de novo. O batismo nos apagou todo o pecado original e o pecado atual, se o tínhamos. Porém, devido à nossa concupiscência, ao nosso desregramento, quantas vezes nós caímos. E para nos curar dessas quedas, Cristo instituiu um outro sacramento, que é chamado de sacramento da penitência, porque temos que nos penitenciar,
para recebê-lo, sacramento da reconciliação, porque nós nos reconciliamos com Deus por Ele, ou o sacramento da confissão, porque o seu momento principal é quando nós arrependidos, nós nos confessamos dos nossos pecados. O que faz esse sacramento? Jesus Cristo foi quem instituiu, logo depois da ressurreição, quando Ele aparece pela primeira vez aos apóstolos e sopra sobre eles e lhes diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Jesus Cristo dá aos apóstolos e à igreja o poder dele próprio, como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai me enviou para salvar, eu vos envio para salvar. O Pai me enviou para reconciliar o homem com Ele, eu vos envio para a reconciliação. O Pai me enviou para perdoar os pecados, eu vos envio para perdoar os pecados. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. É o poder das chaves e o poder de exercer o próprio ministério de salvação de Jesus Cristo, através do sacramento do perdão, que nós chamamos penitência ou confissão. É uma grande graça para nós podermos nos confessar. Uma grande graça. É um sacramento chamado sacramento de cura, porque cura a lepra da alma, que é o pecado. Ele cura. Mas é também um sacramento que nos preserva. Não só cura, como preserva, como santifica. O sacramento da confissão não apenas perdoa os pecados, mas ele santifica, porque dá um aumento da graça para a pessoa que o recebe. E só o sacerdote, que em nome de Deus e da igreja, acolhe o pecador e lhe dá absolvição. E quando ele diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Deus que absolve. É o próprio Jesus ali, que pega uma gota de seu sangue e derrama na cabeça daquele fiel, e diz: eis o preço do perdão, vai e não peques mais. Eis o que é o sacramento da confissão. Ultimamente, graças a Deus, nós temos visto na igreja, sobretudo depois do jubileu do ano 2000, uma volta muito grande dos fiéis a esse sacramento, que infelizmente tinha sido deixado de lado no final do século passado em muitos lugares. As pessoas deixaram os confessionários e foram procurar medicamentos para se esquecerem da vida, dos seus problemas. Mas o que não é a confissão? A confissão, o confessionário não é um consultório psicológico de terapia. O padre não é um terapeuta. Não vai buscar no confessionário um lugar para isto. Embora muitos padres queiram fazer isso, mas não é isso. Ali não é lugar para isso. O confessionário não é a cadeira do desabafo, e que eu vou lá para desabafar, e vou lá e desabafo meus problemas. Não é ali o local. Obrigado. O confessionário não é um lugar de ficar comentando coisas dos outros e falar os pecados dos outros lá e reclamar da vida. Não é para isso. O confessionário é um local onde Cristo, bom pastor, nos acolhe como ovelhas feridas para nos alentar, nos dar o remédio e nos curar.
O sacerdote no confessionário, ele é médico que cura a alma. Ele é mestre que ensina o caminho. Ele é pai que acolhe. É amigo, como Jesus, que acolhe e que incentiva. E ele é juiz que julga, absolvendo aquele que está ali arrependido, reconhecendo seus pecados e confessando. Eis o que é o confessionário. É um hospital onde tem um médico que cura a minha alma, é um tribunal que me absolve dos meus pecados e é uma escola onde eu aprendo com Jesus a me santificar. Mas é preciso se confessar bem. E o que é necessário para fazer uma boa confissão? Não basta você ver uma fila de confissão, já entra. O brasileiro gosta de uma fila, já vê uma fila, eu acho que hoje eu vou me confessar, e vai lá. Não é assim. A confissão deve ser preparada com antecedência. A primeira coisa necessária para fazer uma boa confissão é fazer um exame de consciência. Tem que fazer. E eu digo para vocês, faça exame de consciência todas as noites, antes de dormir. Examine o que vocês fizeram durante o dia, agradeçam a Deus o dia que tiveram, e peçam perdão dos pecados daquele dia. E peçam perdão ali, não sabe nem se vai amanhecer no dia seguinte? Já pensou? No dia seguinte vão lá, está morto, já era. Peça perdão ali. E isso acontece. Então, por favor, faça exame de consciência à noite. Mas para a confissão, é necessário antes fazer esse exame. Quando foi que eu me confessei a última vez? Tá. De lá para cá, quais foram os pecados? Eu cumpri a penitência que o padre me deu. E hoje os padres são tão bonzinhos, dão só penitências simbólicas, reze lá tal coisa, tal coisa. O padre não manda você colocar uma cruz nas costas, sair andando pela rua, ou como era antigamente, ficar na porta da igreja, vestido de saco e de cinza, pedindo a quem entra que rezasse. Antigamente era assim. Mas hoje é tão simples. Então, de modo que cumprir a penitência, aí faça o exame. Para fazer o exame de consciência, pegue lá os 10 mandamentos. O mais simples é: quais foram os meus deveres para com Deus? Quem se confessa com frequência pode usar esse método. Meus deveres para com Deus. Tenho rezado todos os dias. E rezado direito? Ou foi rezado apenas por formalidade? Rezei um rosário, rezo um rosário por dia. Mas reza direito? Não é a quantidade da oração que vale, e sim a qualidade da oração. Você pode rezar o dia inteiro, mas se rezar mal, também não é o fato de você ter atenção na oração que significa que você rezou bem. Não. Porque muita gente acha que eu rezei mal porque eu não prestei atenção. Tive muitas distrações. É claro, temos que nos esforçar para não termos distrações. Mas não é aí que significa que você rezou bem. A oração não é um tratado. Não é um tratado que eu vou apresentar para Deus. Não. Nossa mentalidade hoje é tão racionalista que a gente acha que se eu não prestei atenção em cada letra, em cada acento da oração, eu não rezei direito. Não. A oração é tudo. Você parou para rezar, já está rezando. Você ficou no cantinho, deixou tudo, já está em oração. Deus olha tudo na pessoa. A oração é uma postura, é um ato de estar ali a sós com o nosso Senhor e conversando com Ele. As palavras vão ser expressão de atitudes interiores, porque a oração é também um ato de amor, de entrega, de confiança, de humildade.
Então, deveres para com Deus diários é a oração. Depois, a prática das boas obras por amor a Deus. Então, olhe meus deveres para com meus irmãos, como eu tratei em casa, meu marido, minha mulher, meus filhos, as pessoas que eu encontrei na rua, como eu fiz meu trabalho, como eu agi no dia a dia, né? Depois, uma coisa que eu vejo hoje muito perigosa é a perda de tempo. As pessoas dizem hoje que não tem tempo. Ninguém tem tempo para nada. Porém, nunca se perdeu tanto tempo como hoje. Quanto tempo se perde? E com futilidades. Com futilidades. Com conversas, com imaginações, redes sociais. Quanto tempo? Às vezes vai dormir 1, 2 horas da manhã lá no Facebook. Que isso? Isso está errado. Vai ler um livro. Vai ler um livro. Perdeu tempo. Aí no dia seguinte acorda, tem que acordar mesmo. Acorda cansado, sem ânimo, mole. Aí o capeta olha, é assim que eu gosto. Que aí eu pego firme. Não tem força para resistir. Claro. Não digo uma vez ou outra, há uma necessidade, mas cuidado com a perda de tempo. Depois não tem tempo. Então é preciso olhar bem isso na hora do exame de consciência. Tenho perdido tempo? O tempo Deus me deu? Para quê? Olhe, procure fazer bem esse exame de consciência. Os deveres para consigo mesmo. Como usou a imaginação. Que foi que olhou. A imaginação fica cheia de coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. Então procure povoar a sua imaginação de coisas boas, conversas boas, imagens boas, etc. Então a primeira coisa necessária para fazer uma boa confissão é fazer um exame de consciência. Agora, cuidado com os escrúpulos, porque é um outro grande problema hoje que a gente observa nos confessionários, são os escrúpulos. O escrupuloso é aquele que, primeiro, não confia em Deus, na sua misericórdia. Segundo, tudo para ele é pecado, tudo. Não é tudo é pecado? Existe a consciência, ela pode ser escrupulosa ou pode ser laxa. Para o laxo, nada é pecado, pode fazer tudo, é relativista. E o escrupuloso, tudo é pecado. Quando a pessoa se converte, deixa a vida terrível do mundo, se converte, tem essa tendência de ser escrupulosa. Achava que nada era pecado, agora tudo é pecado. E começa a lutar, meu Deus do céu, eu não consigo. Então se olha para lá, e já pequei porque olhei, se pensei uma coisa, já pequei porque pensei, e falei, já pequei, tudo é pecado. A pessoa fica no desespero, e afasta a pessoa da confissão, porque perde o ânimo, afasta a pessoa da Eucaristia, porque eu estou em pecado mortal, porque eu olhei para ali e pensei, mas meu Deus do céu, calma. Se tudo é pecado, nada é pecado, isso aí, a separação da consciência laxa para a escrupulosa é um fio. Se tudo é pecado, nada vai ser pecado. A pessoa vai desanimar e vai cair, e daqui a pouco vai, como dizia lá na roça, vai tudo a breca, vai embora. Então, tem que ter a consciência reta. Consciência reta. Por isso o escrupuloso deve ser muito obediente ao sacerdote confessor. E não deve ficar mudando de padre na confissão, não, porque é perigoso. Se você tem uma doença, fica mudando de médico, nunca vai ter cura. Então, se é escrupuloso, procure ter um confessor só e obedeça a ele. E se ele disser, você não pecou, você acredite, não pequei. E não ficar discutindo com ele, não, o senhor não sabe, foi eu que pequei. Calma, pai, estou dizendo que não pecou. Então pronto, obedeça. Senão vai ficar no desespero. E é isso, o diabo pega por aí para tirar a pessoa, levar a pessoa ao desespero, a pessoa perder a confiança em Deus e dizer, eu não tenho mais jeito, acabou-se. É essa artimanha do diabo com a pessoa escrupulosa. Então pegue lá os mandamentos, pequei, não pequei, fiz, não fiz. E depois vem outra questão,
Foi pecado mortal ou não foi pecado mortal? Todo mundo pergunta, padre, o que é pecado mortal? Santo Tomás diz, pecado mortal é todo aquele pecado em que você, diante da lei de Deus, e o próprio Deus, e o pecado, você olha para Deus e diz, eu não te quero, eu quero fazer isso aqui. Então você rejeitou a Deus, escolheu aquele pecado como seu fim, sabendo que ofende a Deus, disse, Senhor, fica para lá que eu quero isso aqui. Então você pecou, isso é pecado mortal. Quando você, em matéria grave, é claro, e é grave sempre isso, quando você, entre Deus e o pecado, você rejeita a Deus como seu fim, e escolhe a criatura ou aquilo que é próprio da criatura como seu fim. Entendeu? Isso é grave. Agora, se você tem uma matéria grave, pega lá os mandamentos da lei de Deus, matéria grave, e você tem consciência de que aquilo é grave, tem consciência de que aquilo é pecado, é o conhecimento, e você quer pecar e livremente escolhe pecar, aí sim você cometeu um pecado mortal. Então, para haver pecado mortal são necessárias 3 coisas: matéria grave, conhecimento de que é pecado e que é grave, e consentimento. E se a pessoa chega e diz, eu não sei se pequei mortalmente, os moralistas tradicionais dizem, então você não pecou mortalmente, porque se pecaria se tivesse plena consciência de que aquilo é grave, entendeu? O pecado venial, ele nos afasta do caminho de Deus, mas nos faz um desvio. Esse é venial, é um pecado leve, mas não me tira o fim último. Você, quando peca, você não deixa de amar a Deus, diminui esse amor, mas não deixa de amar, continua amando. Mas no pecado mortal ou grave, não. Você deixa de amar a Deus e ama a criatura, deixando Deus de lado naquela escolha que você faz ali naquele momento. Pecado mortal se perdoa quando há um arrependimento sincero, com firme propósito de emenda, e depois você se propõe a confessar o mais rápido possível. E se você se arrepende por amor a Deus, Deus já te dá o perdão ali, contanto que você procure o confessionário voando. Vai lá. Pecado venial não precisa da confissão, basta um ato de contrição, basta o benzer-se com água benta, basta o confíter que nós rezamos na missa, já perdoa os pecados veniais. Não precisa a confissão, embora a confissão dê um aumento da graça, mas o pecado venial precisa venial, se perdoa mais facilmente, o mortal não. Então, depois desse exame de consciência, você tem que sentir a dor de ter ofendido a nosso Senhor. Tem que ter um arrependimento sincero, não banal. Não vá buscar o confessionário apenas por causa de um sentimento de culpa que você tem. Não vá buscar o confessionário apenas porque você quer comungar, como ali fosse um ato apenas formal, em que o padre vai lá dar um carimbo na sua carteirinha de católico, está carimbado, vai lá com a sua senha e comunga. Não é isso. Muita gente vai confessar apenas por sentimento de culpa, que é um sentimento psicológico, e não por verdadeiro arrependimento, por dor de ter ofendido a nosso Senhor. O sentimento de culpa é humano. A dor de ter o arrependimento, ele é divino, porque Deus é quem infunde a graça na pessoa. É obra da graça. E a pessoa diz, meu Deus, eu pequei, eu te deixei de lado. Eu sinto dor aqui dentro de mim de ter te ofendido. Isso me incomoda, mas não é porque me incomoda. Como disse Santa Teresa, ainda que houvesse céu, que não houvesse céu, eu te amaria. Ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Porque o que mais me incomoda é ter te ofendido. Isso é dor. E se você olha para trás e diz, se eu voltasse atrás, eu não faria de novo, Senhor. Não faria de novo, porque eu te amo.
Isso é dor. Então, aí sim, você procura o confessionário. E o padre lá, em nome de Jesus e da igreja, vai dar o perdão. E por que tem que buscar o confessionário? Porque o teu pecado foi fruto do teu orgulho. Então é preciso ir lá e se ajoelhar diante de um homem. E tem que se humilhar. Foi fruto do teu orgulho. O teu pecado foi fruto de uma falta de vida de penitência. Vai lá e se ajoelha e chorando, pede perdão. É tua penitência, já começa ali. O teu pecado foi uma morte. Então vai lá e se abaixe e morra ali no confessionário, o homem velho, para quando o padre disser, vai em paz, você ressuscitou para uma nova vida. Por isso vá ao confessionário com compromisso de lutar, de se esforçar para não cair de novo. Não banalize a confissão, não banalize. Vá lá porque você quer realmente a cura da sua lepra, e vai ser curada. E Deus vai curar. E aí saindo daí, depois de confessar todos os pecados, você já está perdoado ali pela boca do sacerdote, e você vai então se alegrar, pular de alegria, porque tem o perdão. E porque tem que ir ao confessionário, além de ter que se humilhar, ter que fazer penitência, ter que morrer para o homem velho, você está diante da igreja, porque você é filho da igreja, e quando você pecou, você ofendeu a igreja, esse corpo que é a igreja. Então a igreja é que tem que declarar lá que você está perdoado. E o padre ali, ele representa a igreja. Por isso, para atender confissão, o padre tem que ter a faculdade, embora tenha o poder, ele só pode exercer se ele tiver a faculdade dada pelo bispo. Senão, não pode atender confissão. Exatamente porque ali ele representa a igreja. E a igreja, ele recebe essa missão oficial da igreja. Depois vai fazer a penitência, cheio de alegria. E procure fazer seu programa de vida de modo que não deixe entrar oportunidades e ocasiões para cair de novo. E se cair de novo, não tenha vergonha, volte e confesse. Ter vergonha é bom. Padre, eu estou com vergonha de confessar. Maravilha. Pior se eu tivesse sem vergonha. Não tem vergonha nenhuma de ter feito isso. Não, tem que ter vergonha mesmo. Já é uma penitência a vergonha. Depois a outra penitência é você sofrer com vontade de pecar, que vontade, mas não vou. Aí já é outra penitência. Então, a igreja assim vai, em nome de Jesus, curando a nossa lepra. E é uma graça muito grande a gente poder se confessar. Muito grande. O confessionário é o lugar dos milagres, das transformações. Então vamos aproveitar isso, esse grande dom que Deus dá para a igreja, e pedir a nosso Senhor que mais e mais padres se preparem e estejam sempre prontos a ouvir, né, os nossos irmãos leprosos, porque o padre também tem suas lepras, né, e possa acolher e dar a cura e o perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.